Bom dia, turminha. Vamos começar aí mais uma aula. Agora nós vamos para a geometria, né? Falar um pouquinho aí a respeito de ângulos, né? Não é um tema novo para vocês, né, gente? Vocês já viram aí, né, aulas sobre ângulos, vocês já têm uma ideia do que seja, tá? Mas para a gente iniciar, eu estou mostrando aí para vocês três objetos, e esses três objetos estão formando determinados ângulos, né? Ó. Então nós temos aí uma imagem de uma escada aberta, né? E aqui, ó, nós temos aí a formação de um determinado ângulo aqui, ó. Tá certo? Que aqui embaixo eu estou representando aqui pelo ângulo A. Aqui na janela nós temos aqui vários ângulos, tá? Ó. Ângulos aqui, né? Ó. Eu vou representar essa linha de baixo aqui da escada, tá? Ó. Então ela vai formar aí, ó, um ângulo B, certo? E aqui, né, a abertura do notebook também está formando aí, ó, um certo ângulo aí, ó. Tá ok? Que eu estou representando aqui, ó, pelo ângulo C. Tá ok? Bom, esses pontos aqui, tá, gente, aonde nós temos as duas semirretas, são chamados aí de vértice do ângulo, né? Ó. Então aqui eu tenho esse ângulo aqui, vértice A, esse ângulo aqui, vértice B, esse ângulo aqui, vértice C. Desse vértice, né, ó, saem duas semirretas. Por exemplo, ó, aqui eu poderia colocar aqui uma setinha para indicar aqui as duas semirretas, né, ó, tá certo? E então são duas semirretas que se encontram aqui, né, tem a mesma origem, né, que é esse ponto C aí, tá ok? Pessoal, um ângulo ele pode ser identificado de duas maneiras, tá? Por pontos pertencentes à semirreta, né? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho aqui esse ângulo, eu poderia representar esse ângulo assim, ó, ângulo MNO, tá, ó, ou ONM. Também posso representar assim, ó, tá certo? Ou simplesmente, né, ó, gente, aqui nesse outro ângulo, eu poderia representar pelo ângulo RST e também posso inverter, ó, TSR. Ok? São as duas maneiras aí que eu poderia representar aí esses ângulos aí. Ou a gente pode também fazer uma representação direta pelo vértice, ó. Se eu não tenho pontos aqui, né, nas semirretas, eu poderia falar, ó, esse daqui é o ângulo P. Esse aqui é o ângulo R, tá? Representando aí com os valores aí direto com o vértice, tá certo? Opa, desculpa, gente. Medida de um ângulo. Eu posso fazer a medida de um ângulo, né? Ó, uma circunferência, nós falamos que ela tem 360 graus. Então, se eu dividir ela em 360 partes, ó, eu vou ter aí 1 grau, tá? Que seria, aqui tá dando para enxergar aí, gente, ó, tem umzinho ali, tá? Ó, 1 grau aí, tá? Seria um ângulo bem pequenininho aí, tá? Nós representamos, né, 1 grau, né, ó, com essa bolinha aí, tá certo? Eu posso medir um ângulo utilizando um transferidor, né? Nós temos aí transferidores 180 graus, transferidores 360 graus, tá? Aqui eu tenho um transferidor, tá, gente, que é uma régua trigonométrica, né, ó, mas ela tem um transferidor aí na ponta. Então, por exemplo, nós vamos medir esse ângulo aqui, ó, tá? O que eu faço? Eu vou localizar, né, todo transferidor, ele tem uma parte central, né, ó, essa parte aqui assim, ó, aqui, tá?
Eu tenho que colocar essa parte central, aqui no caso dessa régua, é aqui, ó. E aí eu vou acertar o zero. Olha lá, gente, ó. Eu vou acertar o zero. Tá aqui. Então, ó, a primeira linha está direcionada aqui ao zero. E aí você vem nessa escala aqui, ó, 10, 20, 30, 40, lá, ó. 90, aqui tá dando 90, 90 aqui seria 95, esse tracinho maior, tá um a mais aqui, ó, tá? 96 graus tem esse ângulo aqui, ó, tá ok? Então, ó, você faz uma medição, a gente já trabalhou isso, né, ó, só recordando vocês aí como que a gente faz essa medição, tá ok? Continuando aí, gente. Classificação de um ângulo. Nós temos aí, gente, o que a gente chama aí de ângulo. Deixa eu acertar um pouquinho a folha aqui. Tá meio torto aqui. Aí. Nós temos aqui, ó, por exemplo, esse ângulo aqui, ele está formando essa reta, né? Ó. A medida dele vale 180 graus, é metade de uma circunferência. Ó. Então eu poderia falar assim, ó, medida do ângulo A é igual a 180 graus, tá? Como é que a gente chama esse ângulo de 180, esse triângulo, o ângulo de 180? Ângulo raso. Ângulo raso, tá? Esse triângulo, esse ângulo aqui, tá, gente? Ele tem uma medida menor do que 90 graus, tá? Ó. 90 graus seria esse, né? O que a gente chama de ângulo reto, tá? Deixa eu escrever esse daqui primeiro, depois eu vou para aquele ali. Esse aqui é o ângulo reto, tá, gente? A medida desse ângulo reto, vou colocar assim, ó, a medida de C, vale 90 graus. Esse daqui, gente, como ele tem uma medida menor do que 90 graus, ele recebe um nome especial. É o ângulo agudo. Tá? Então, ângulos agudos são ângulos aí que eles têm uma medida entre 0 e 90 graus, tá? Ó, vou falar assim, ó, que a medida do ângulo B está entre 0 e 90 graus, tá? E se passar de 90 graus, nós vamos chamar o ângulo de ângulo obtuso. Esse daqui é um ângulo obtuso, certo? A medida dele está entre 180 graus e 90 graus, tá? Ó, certo? Se ele tiver compreendido entre esses valores, nós vamos chamar aí de ângulo obtuso, tá? Ângulos consecutivos, gente. Ângulos consecutivos, nós vamos falar um ângulo que tem um lado comum. Então, por exemplo, gente, ó, tá vendo esse ângulo aqui que eu estou representando de roxo? Ó? O ângulo AOB, tá? Eu posso falar que o AOB e o AOC são consecutivos, tá? Por que eles são consecutivos, tá? Ângulos consecutivos, eles têm que ter um lado comum. Nesse caso, eles têm o lado OA comum. Tá, o ângulo roxo começa aqui, o ângulo laranja também começa aqui, ó. Tá? Então eles têm um lado comum. Então, ó, ângulos consecutivos, ó, eu posso dizer aqui que a definição dele são ângulos que têm um lado comum. Tá certo? Então, nesse caso, o lado comum, ó, é o lado AO.
E esses aqui, ó. Eu tenho que o ângulo BOC, tá, ó, BOC e AOC, eu posso falar que também são ângulos consecutivos, ó. Qual que é o lado comum? Certo? Agora o lado comum, ó, é esse lado OC, tá? OC é lado comum, certo? E eu também posso falar ângulos consecutivos aqui, ó. Eu tenho esses dois ângulos, ó. Eu vou falar ângulo AOB e ângulo BOC são consecutivos também, ó. Qual que é o lado comum aí, gente? Já acharam aí, ó? O lado comum é esse aqui, ó. É o lado comum aos dois ângulos, tá? Então, ó, OB é lado comum. Comum aos dois, certo? Pessoal, ângulos adjacentes, tá? Quando que o ângulo aí vai ser adjacente? Aí, gente, ó, eles vão ser adjacentes quando eles forem, né, consecutivos, mas não possuírem pontos internos em comum. Então, essa palavra adjacente, tá, gente, quer dizer aí ao lado, tá certo? Então, se eu tiver um ângulo aqui, ó, ângulo BOC, se eu tiver um outro ângulo que estiver ao lado dele, né, ó, ele vai ser adjacente, certo? Então, aqui eu posso falar, tá, gente, que o ângulo AOB é adjacente, né, ó, ao ângulo BOC, certo? Então, ó, aquele último exemplo, ó, que eu passei para vocês aqui eu teria ângulos consecutivos e adjacentes. Aqui não e aqui não. Aqui eu poderia falar simplesmente que eles são consecutivos, mas não são adjacentes, né? Ó, aqui eu posso falar que eles são ângulos consecutivos e adjacentes, ó. Tá certo? Que eles não vão ter pontos internos em comum, tá? Mais dois tipos de ângulos aí, tá, gente? Ângulos complementares. O que são ângulos complementares, ó? São dois ângulos em que a soma deles, ó, vale 90 graus, tá? Então, ou seja, pessoal, aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo beta. Se eu somar os dois, pessoal, vai dar essa reta aqui, né, ó, esse ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, ó um exemplo de exercício aqui, ó. Quais são as medidas de dois ângulos complementares expressas por 6x mais 13 e 7x menos 1? Pessoal, então o que eu posso falar? Ó? Se eles são complementares, então eu posso somar os dois, fazer igual a 90. Ó. Então é isso aí que nós vamos fazer. Ó. Eu vou somar os dois valores. E isso daqui tem que ser igual a 90 graus, certo? Então, ó, 6x mais 7x vai dar 13x. 13 menos 1 dá 12. Vou fazer a operação inversa. Vai ficar menos 12. Então, ó, 13x é igual a 78, tá? Então, x vai ser igual a 6, tá? X vai ser igual a 6 graus.
Só que, gente, ele não pediu para a gente o valor do x, ele quer saber o valor dos ângulos, tal. Então, um ângulo é isso aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Substituir o valor do x, ó, aqui. Tá? Então, ó, primeiro ângulo. Como agora eu sei que o x vale 6, então eu vou determinar. Ó, 6 vezes 6 vai dar 36. 36 mais 13 vai dar 49 graus. Primeiro ângulo, já descobri. Segundo ângulo, pessoal, 7x menos 1. Então eu já descobri que o 7 vale 6, ó. Então 7 vezes 6 menos 1. 7 vezes 6 vai dar 42. 42 menos 1, 41 graus. Tá? Então são esses dois valores de ângulos aí, ó. 49 e 41. Eles são complementares, pessoal? Eles são complementares. Ó. Se eu somar 49 mais 41, dá 90 graus. Tá certo? Então são esses dois valores aí que eu estou procurando aí. Por último, tá, gente? Para a gente finalizar a nossa aula, ângulos suplementares, tá, gente? Complementares, a soma dá 90. E suplementares, a soma dá 180. Tá certo? Então, ó, perceba aqui que o meu ângulo alfa e o meu ângulo beta, se eu somar os dois, gente, eles vão formar essa reta aqui, né? Vai formar um ângulo raso. Ângulo raso vale 180 graus. Tá? Então eu falo que esses dois ângulos são ângulos suplementares, tá? E aí tem mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse desenho aqui, ó. Esses dois ângulos estão formando um ângulo raso, ou seja, né, ó, um ângulo de 180 graus. Então, ó, se eu somar os dois valores, eu tenho que fazer igual a 180. Igual outro exercício, tá, gente? Ó, só que agora ele está pedindo o valor do x. E depois que eu achar o valor do x, ó, quais são as medidas dos ângulos, né? Então vamos lá. Achando o valor do x aí primeiro. 105 mais 30, 135, mais 3x, igual a 180. Então vai ficar 3x é igual a 180, menos 135, 3x é igual a 45. Vamos fazer a operação inversa, passar esse 3 aí dividindo, ó. Então x igual a 15, né? 15 graus aí no caso. Ok? E aí, pessoal, ó, a partir do momento que eu achei o valor do x, eu posso substituir aqui, ó, para achar o valor dos ângulos, ó. Então, o primeiro ângulo, ele está falando que vale 105 graus mais x. Ó, então, vai ficar 105 graus mais 15 graus. Tá? Então, o primeiro ângulo, ó, 120 graus. E o segundo ângulo? 30 mais 2x. Como x vale 15, ó, então é só substituir aqui por 15. Então vai ficar 30 graus mais 30 graus. Então o segundo ângulo, 60 graus. Né? São suplementares, pessoal? São, né, gente? Ó, se eu somar 120 mais 60, dá 180. Ó. Tá ok? Lembra que eu tinha comentado com vocês, né, ó, que a gente utiliza muito equação do primeiro grau, tá? Então vocês vão ver aí vários exercícios que a gente vai chegar aí, ó, em uma equação do primeiro grau aí para resolver, tá certo?
Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Vamos treinar um pouquinho aí os nomes desses ângulos, né? Fazer alguns exercícios para a gente fixar aí os nomes e o que eles são, tá certo? E depois eu vou fazer mais uma aula aí a respeito de ângulos. Tudo bem, turminha? Um abraço para vocês, bons estudos aí. Tchau, tchau.